E aí, galera, beleza? Nesta aula a gente vai fazer os exercícios do praticando lá na página 365. É interessante que vocês acompanhem pelo material de vocês, tá bem? Temos aí 2 questões teóricas das 5. As outras 3, elas são de cálculo, tá bom? Tem um certo cálculo aí, ok? A primeira questão, ela pergunta quais são as condições para se ter uma corrente elétrica. Para se ter corrente elétrica. Pessoal, primeiro, em um condutor é necessário que haja uma diferença de potencial, beleza? É necessário que haja essa diferença de potencial entre 2 pontos. E que o circuito, onde vai existir essa DDP, essa diferença de potencial, ele tem que ser fechado, tá bom? Fechado em 2 pontos de diferença potencial. Da diferença de potencial, entendeu? Ou seja, tem que ter um circuito fechado para gerar uma DDP. Tranquilo? Beleza? A segunda questão fala o seguinte: um dos efeitos da corrente elétrica de grande aplicação no cotidiano é o efeito Joule. O que é esse efeito, pessoal? Esse efeito é basicamente o que a gente havia mencionado na última aula que falamos da teoria, é a transformação de energia elétrica em energia térmica em um condutor. Beleza? Essa transformação de energia elétrica em energia térmica no condutor é o efeito Joule, beleza? Terceira questão, pessoal. Só um momentinho, ajustando aqui. A tinta aqui não funciona. A terceira questão, ela é uma questão que envolve um cálculo, tá certo? Ele quer saber a carga, a quantidade de carga, e na letra B ele pede aí a corrente elétrica. Então vamos lá. A intensidade da corrente elétrica em um fio condutor foi acompanhada com a passagem do tempo e com o auxílio do seguinte gráfico. Tem um gráfico aí onde eu tenho a corrente pelo tempo, tá bom? Corrente pelo tempo, corrente em ampere e o tempo em segundos, tá certo? Letra A diz assim: que carga elétrica passou por uma seção transversal desse fio condutor ao longo de 32 segundos? Ou seja, ao longo desses 32 segundos, qual foi a quantidade de elétrons, a carga elétrica, tá certo? Que passou, não a quantidade, a carga, certo? Pessoal, como nós temos um gráfico aí que ele tem um formato de um trapézio, é interessante que a gente aplique aí a área do gráfico, tá bom? Porque a área do gráfico ela é numericamente igual, tá certo? A área do gráfico ela é numericamente igual, tá bom? A quantidade de carga. Então, como nós temos aí um trapézio, o gráfico mostra para a gente um trapézio, e esse trapézio aqui é 8, aqui é 24, e aqui está o 32. Essa altura vale 4. Aqui é a corrente I, em ampere, e aqui é o tempo em segundos. Então, pessoal, a dica que eu dou para vocês, para não bater muito cabeça, é calcular a área desse trapézio aqui, ó. A área desse trapézio, onde eu tenho aqui, ó, a minha base menor, tenho aqui a minha base maior. A gente aplica na fórmula. A área é numericamente igual à quantidade de carga. Então, a área é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A altura é 4, tá bem? Substituindo esses valores aqui na fórmula, nós vamos ter que a base maior é 32, ok? 32 mais a base menor, que é 24 menos 8, tá certo? Que dá 16. Por 2 vezes a altura, que é 4. Aqui a gente pode
simplificar, ó, sobra 2 aqui. 32 mais 16 vai dar 48. 48 vezes 2, 96. Então, a área é igual a 96. Como a área é numericamente igual à quantidade de carga, essa quantidade é 96 coulombs. Beleza? Aí, a resposta da letra A. Tranquilo? Beleza? Então, bora fazer aqui agora a letra B, pessoal. A letra B, certo? Ele pede para a gente aí, ó, qual é a intensidade média da corrente elétrica que passa pelo condutor ao longo de 32 segundos. Então, ó, pela fórmula da corrente, que é a quantidade de carga em módulo que passa por um intervalo de tempo, tá certo? Nós temos o valor da carga, que é 96 coulombs, dividido pelo tempo, que é 32 segundos. Pessoal, 96 dividido por 32 vai dar 3 amperes. Ok? Aqui a letra B, aqui a letra A. Vamos fazer aí o print de tela para fazer suas anotações. Tranquilo? É basicamente isso aqui, pessoal. Questão simples de fácil entendimento. A quarta questão, pessoal, uma questão um pouco mais complexa, certo? Mas nada que a gente não consiga resolver aí, tá bom? Bora entender aí a quarta questão. A quarta questão diz, ó, no modelo atômico de Rutherford, o elétron orbita o núcleo de hidrogênio como se fosse um planeta orbitando o Sol. A órbita do elétron pode ser visualizada como um fio condutor e o elétron passa várias e várias vezes no mesmo ponto da órbita por segundo. Como o átomo está em movimento, podemos imaginar uma corrente elétrica nessa órbita. Calcule a intensidade dessa corrente elétrica. Aí ele dá os dados aí, que a velocidade tangencial, tá bem? Do elétron em sua órbita é de 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. O raio da órbita é 1 vezes 10 a menos 10 metros, tá certo? E aí nós vamos aí, pessoal, calcular a intensidade dessa corrente. Primeiro, pessoal, aqui a gente vai calcular o tempo, tá certo? O período que leva para realizar uma volta completa. Depois que a gente encontrar esse período, vamos entender aí os outros passos ao longo da resolução, tá bom? São questões peculiares, essa quarta e essa quinta, tá bom? São questões bem específicas, voltadas para o conteúdo que foi trabalhado no capítulo, tá bem? A gente vai trabalhar aqui as duas aqui. Vou apagar ali o quadro para a gente poder iniciar a resolução. É bem bacana. Bora lá. Eu vou colocar os dados aqui da questão que ele deu para a gente. Foi da velocidade. 1,6 vezes 10 a 6 metros por segundo. O raio é de 1 vezes 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 é o tal do angstrom, tá bom? O angstrom vale 10 a menos 10. Beleza? Ele pede para a gente calcular a intensidade da corrente. Pessoal, primeiro vale lembrar que velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ou pelo tempo em si, tá bem? O interessante aqui é a gente encontrar o tempo. Esse tempo, pessoal, equivale ao período. Esse tempo aqui é o período que o elétron, que é o núcleo, tá bom?
é o tempo que o elétron leva para fazer o movimento completo da órbita. Ok? Então, esse movimento que o elétron está fazendo, tá bem? Até ele chegar no certo ponto, no mesmo ponto, nós vamos calcular que é esse período aqui. Ó. Ok? Então, bora lá. Então, esse tempo aqui, pessoal, vai ser o meu deslocamento. Vamos considerar aí como uma órbita circular, tá bem? Se a órbita é circular, o espaço percorrido por ele aqui vai ser o comprimento de uma circunferência, tá bom? Que é 2 pi r, beleza? E a velocidade que a gente perguntou aqui. Então, ó, 2 pi vezes 10 a menos 10 dividido por 1,6 vezes 10 a sexta. Isso aqui resulta para a gente, pessoal, num período, eu vou olhar aqui o resultado para facilitar, 3,9 vezes 10 a menos 16, ok? Então, vou botar aqui. 3,9 vezes 10 a menos 16 segundos. Esse é o período, pessoal. É interessante a gente lembrar que se encontramos o período, para o nosso cálculo, o que interessa vai ser com que frequência esse elétron ele vai passar por esse ponto. Com que frequência ele vai ficar oscilando aí ao redor desse núcleo. Então, para a gente encontrar a frequência, pessoal, a gente vai fazer o inverso desse período aqui, ó. Que é 3,9 vezes 10 a menos 16. Tranquilo? De gancho, aproveitando aqui o resultado já calculado, vai dar 2,6 vezes 10 a 15 Hz. Isso aqui é importante a gente discutir sobre isso aqui, ó, porque a frequência aqui está me dizendo que a cada segundo ele vai passar 2,6 vezes 10 a 15 elevado a 15 vezes ele vai passar, em um segundo, ele vai passar essa quantidade de vezes aqui por esse ponto, tá bom? Vou fazer aqui a órbita, ele vai passar essa quantidade de vezes aqui a cada segundo, ok? Isso aí é importante, pessoal, porque aí agora a gente lembra, né, dessa fórmulazinha aqui, ó. Deixa eu ir separando aqui os nossos cálculos aqui, ó, para você não se perder. Que é o primeiro passo, bora dividir assim. Segundo passo, tá bem? E agora para a gente calcular aí a corrente. Lembra dessa fórmula aqui, ó? Q é igual a N vezes E, tranquilo? Esse Q pode ser substituído por aquela outra fórmula, que é I vezes T. Vou colocar mais baixo aqui, ó. Q é igual a I vezes C. Tá bom? Substituindo aqui, ó, I vezes T é igual a NE. Aí você me pergunta, para que vai servir essa frequência? Olha só, pessoal, se eu passo esse tempo para cá, não vai dar ideia da quantidade de vezes, quantos vão passar aqui, ó, quantidade de vezes, ou seja, o número de elétrons que vai passar por segundo, por tempo. Então, ó, se eu isolo o I e passo ficar N sobre T, vai dar a ideia de frequência, ok? Então, ó, substituo aqui, vai ficar I é igual a F vezes E. E fecha, tá bom? Você já pode expressar dessa maneira aqui também. Anota aí no rodapé de página essa configuração de fórmula aqui para você se sair, beleza? Então, a corrente é a frequência, 2,6 vezes 10 a 15
vezes o elementar, tá bom? Esse elementar, pessoal, equivale aí a 1,6 vezes 10 a menos 19. Tranquilo? Então, a corrente ela vai ser igual a 4,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Perdão, coulomb não pega. Tá bem? Professor, mas aí eu queria usar um prefixo. Como é que eu faço? Simples. Ou, bota aqui, ó. O mais próximo agora é o com 6. Você pode botar aqui 0,42 milho, ou acrescenta mais 2 casas para cá, bota 420 micro ampere, tá bom? Pode optar pelo milho ou pelo milho. A seu critério aí, tá bom? Aqui o gabarito, essa é a intensidade da corrente, tá bom? Anotem aí, bora partir para a última questão, que é a quinta questão. É como eu falei para vocês e repito, a quarta e a quinta questão são questões específicas, peculiares. Não são questões corriqueiras que costumam cair com frequência nos vestibulares, tá bom? Dentro da eletrodinâmica. Cai sim, mas são peculiares, tá certo? A quinta questão, pessoal, a quinta questão ela fala aí, ó, para a gente calcular, tá bom? A velocidade de arrastamento de um elétron em uma corrente contínua, constante, no interior de um fio condutor, certo? De cobre, cujo diâmetro é de 5 milímetros, por onde passa uma corrente elétrica de 2 amperes. Dados a densidade de carga elétrica por unidade de volume do cobre metálico é de 1,36 vezes 10 a 10 coulombs por metro cúbico, beleza? E aí vamos aqui aos cálculos. Tem a fórmula já pré-estabelecida, que é o VIDAI, eu gosto de chamar assim, VIDAI, que é assim. Vou apagar aqui, tá? Por que eu chamo VIDAI? Porque é assim, é fácil de gravar a fórmula. A velocidade de arrasto é igual I, aí ó, DAI. VIDAI. Pronto. É a fórmula de velocidade, tá bem? Só que aí, pessoal, a gente vai ter que calcular algumas coisas aí antes, tá certo? Essa aqui é a fórmula que vamos utilizar para calcular a velocidade. Só que primeiro a gente tem que encontrar esse D e essa área aqui. Ele deu para a gente o I e nós já sabemos do valor do elementar, que é 1, tá bom? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Que é o valor do elementar. Então, bora lá. Primeiro passo, a gente vai calcular aí essa densidade, tá bom? O D. Ele deu um valor aí de densidade para a gente, pessoal, por unidade de volume, que é dos elétrons livres. Ele diz que, até especificou aqui, o D do cobre. D cobre metálico. É de 1,36 vezes 10 coulombs por metro cúbico. Ok? E aí, galera, o elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bem? Coulombs
É o valor do elétron, da carga de um elétron. Tranquilo? Aí, ó, para mim encontrar esse D aqui, eu vou fazer esse valor aqui dividido pelo elementar, para me encontrar a quantidade de elétrons livres, tá bom? Por metro cúbico. Então, ó, eu vou fazer aqui 1,36 vezes 10 elevado a 10, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui, pessoal, resulta para a gente aí num valor de 85 vezes 10 elevado a 28 elétrons. Ó, 85 vezes 10 elevado a 28 elétrons. Beleza? Elétrons por metro cúbico. Ok? Esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo. Bora lá. Primeiro passo, agora o segundo passo. Calcular a área da seção. A área da seção é um fio circular, então é πr ao quadrado. Ele deu o valor do diâmetro. O diâmetro é 5 milímetros. Tá certo? Se eu dividir por 2, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. O raio. Bom, esse aqui é o raio. Ok? Opa, escrevi muito alto. Não deu nem. Vou colocar aqui, ó. Raio é 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. Que é a metade de 5 milímetros. Beleza? Aplicando aqui na fórmula, vai ficar π vezes 2,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Isso aqui gera para a gente 1,9 metros ou 1,9 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Ok? É uma seção bem pequena. Tranquilo? Beleza? Agora nós temos a densidade, temos a área, vamos substituir dentro dessa fórmula. Então, ó, V é igual a corrente, que é 2. Ele diz que a corrente, aqui são os dados, tá bom? Na questão. Ele diz que a corrente é 2 amperes, dividido por D, que é 85 vezes 10 a 28, vezes 1,9 vezes 10 a menos 7, vezes o valor do elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa aqui, no caso, como a gente está fazendo em casa e ela é discursiva, aconselho, aqui dá para fazer com a calculadora, ou se você quiser treinar, pode fazer mentalmente, tá bom? Isso aqui resulta para a gente, pessoal, num valor aproximado de 7,5 vezes 10 a menos 2 centímetros, certo? Opa, perdão. Metros por segundo. Certo? Ou 7,5 centímetros por segundo. Tá bem? Pessoal, então por aqui a gente fica nessas questões. Deixar aqui o espaço para você tirar o seu print de tela aí, tá bom? Pode estar retomando aí o início do exercício para entender, tá certo? É uma questão de nível um pouco avançado,
Na verdade, aqui ela requer um entendimento, né, um raciocínio por etapas, as duas questões, a quarta e a quinta. No mais, tenham bons estudos, pratiquem bastante. A prática é o caminho para se chegar à perfeição, tá bem? Até a próxima aula, um abraço, fiquem com Deus.